Dia 11 de abril de 2026. Leitura de Provérbios, capítulo 11. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Nesse canal nós compartilhamos a leitura dos capítulos da Bíblia. E todos os meses nós fazemos uma leitura do livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios é um livro que traz sabedoria. Ele foi um livro escrito pelo rei Salomão e que tem como objetivo trazer ensinamentos para aqueles que são inexperientes, aqueles que são ingênuos, para que eles consigam aprender a respeito dos vários assuntos da vida, para que possam tomar boas decisões. Mas ele também é um livro que foi escrito para os que já são sábios, para que eles aprofundem todos os dias a sabedoria e tomem decisões acertadas. Nós estamos lendo, nesse mês de abril, o livro de Provérbios na versão da King James atualizada, como você pode ver no topo da tela. E o capítulo 11 de Provérbios é um capítulo que dá ênfase para o tema da justiça, que vale muito a pena você ser justo e andar sempre de acordo com a justiça, porque quando você anda na justiça, você recebe a proteção de Deus. Um segundo tema importante em Provérbios 11 é a generosidade. Nós vamos ver quando chegarmos nos versículos 24 e 25 que Deus abençoa quem é generoso, quem tem o coração aberto para ajudar aquele que precisa de ajuda. Aqui em Provérbios, no capítulo 11, nós vemos um título que é a integridade e o bom nome. Esse título é um título que não faz parte da Bíblia original. Esse título é colocado pelos tradutores da King James atualizada. Então, na visão deles, um título para esse capítulo seria A Integridade e o Bom Nome. Se eu tivesse que dar um título para esse texto de Provérbios 11, eu diria da justiça e da generosidade, porque, na minha visão, são os dois temas que são mais tratados aqui em Provérbios 11. Mas fique com esse título Integridade e o Bom Nome e com essa anotação que Provérbios 11 fala sobre justiça e generosidade. Vamos começar o versículo 1. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Se você for na Almeida Corrigida e Fiel, esse texto está escrito assim, que o Senhor abomina as balanças enganosas, mas o peso justo é o seu prazer. Aqui, nessa versão da King James, ele fala: Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos, ele fala aqui de pesos exatos, lhe dão prazer. Então Deus ama a justiça, Deus ama a correção. Ou, como diz aqui o título que a King James deu, a integridade e o bom nome, Deus ama a integridade. A integridade é você agir com a justiça por inteiro. Íntegro significa por inteiro, por completo. Versículo 2. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A pessoa que é arrogante, ela desrespeita os outros. Ela não escuta os outros, porque ela pensa que ela é superior, ela pensa que ela é melhor, ela só ouve as opiniões, os pareceres que ela quer. Então, quando vem a arrogância, uma pessoa arrogante, também chega a desonra. Quando você se relaciona com alguém que é orgulhoso, que é arrogante, que é prepotente, que é soberbo, que é altivo, se coloca acima, sempre ele vai dizer, às vezes é ela, a pessoa arrogante, vai dizer alguma coisa que diminui os outros, que diz: ah, isso que você fez não é bom bastante. A sua opinião não importa.
você está errado. Então, junto quando vem a arrogância, vem também a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Porque os humildes, eles respeitam o outro, eles consideram os pareceres do outro. Antes de tomarem uma decisão, eles escutam a todos. Com o humilde está a sabedoria. O arrogante, o soberbo, o orgulhoso, muitas vezes tropeça e cai em ciladas, em situações difíceis, porque ele acredita tanto em si mesmo, acredita tanto em si mesma, que não escuta a recomendação, o conselho de ninguém. Agora, o humilde, ele escuta. Então, com o humilde está a sabedoria, porque o humilde, ele presta atenção no que falam e ele avalia antes de tomar uma decisão. Então, o humilde, ele consegue agir pela sabedoria. Verso 3: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. Então, os justos, vamos lembrar que quando você fala de justo, lembre de uma roupa justa. A roupa justa fica colada no corpo. O justo, ele estuda os mandamentos, os ensinamentos da palavra e ele anda colado com esses ensinamentos para cumpri-los. Então ele é bem-sucedido porque ele anda colado com os ensinamentos e ele segue aqueles ensinamentos. Então a integridade, aquele que é por inteiro justo, a integridade dos justos os guia. Os justos são guiados pela integridade, eles se entregam por completo a obedecer os ensinamentos. Mas a falsidade dos infiéis os aniquila. Então o justo, ele age com justiça, ele age falando a verdade, ele celebra contratos sendo honesto. Agora, os infiéis, eles agem com falsidade. Eles enganam, escondem, omitem. E isso os aniquila, os destrói. Verso 4: as riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. Ter muito dinheiro acumulado de forma desonesta não vale nada diante de Deus. Existe um dia que a Bíblia chama de o dia da ira do Senhor. É o dia em que ele fará o julgamento de todos. Nesse dia do julgamento de todos, riqueza acumulada não compra entrada no céu. O que compra entrada no céu é o arrependimento em vida. É se arrepender das coisas erradas e se converter a Jesus. No dia da ira, aquele que se arrependeu e se converteu a Jesus será poupado. Mas aqueles que não se arrependeram receberão o devido castigo. Então, as riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina. Imagine o dia da ira do Senhor. Não há nada que possa comprar o livramento diante do dia do Senhor. Só o sangue de Jesus compra a salvação e o livramento do dia da ira divina. Mas a justiça, continuando o versículo 4, a parte B, mas a justiça livrará o fiel da morte. Aquele que anda na justiça, que anda como um justo, que anda cumprindo os mandamentos, receberá o livramento. A justiça livrará o fiel da morte. 5. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. Então, o 5. A retidão dos íntegros. Os íntegros são aqueles que se entregam por inteiro. Eles são inteiramente obedientes a Deus. Então, a retidão, quem se entrega totalmente, integralmente a obedecer a Deus, anda na retidão. Então, a retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo. Então, o íntegro, ele deseja ser reto, ele quer andar na retidão.
desse desejo, dessa vontade de querer muito ser reto, essa retidão do coração vai descortinando, vai tirando a cortina, vai mostrando como é o caminho justo. Então nem sempre sabemos o todo do caminho, mas na medida em que temos a determinação e o desejo de sermos fiéis a Deus, Deus vai mostrando pelo Espírito Santo qual é o caminho justo. Mas os ímpios são os que não se importam com a retidão. Os ímpios, pelo contrário, eles querem fazer o mal. Então os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. Então os que desejam muito praticar o mal são abatidos pela sua própria perversidade. 6. A integridade das pessoas justas as livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Então, a integridade das pessoas justas, a entrega para a absoluta correção por amor a Deus, essa integridade das pessoas justas as livrará, mas na sua malignidade os infiéis serão apanhados. 7. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele. Todos os seus planos acabam em nada. Então o ímpio, ele está sempre planejando praticar o mal. Quando ele falece, toda a esperança que ele tinha vai-se com ele. Todos os planos que ele tinha acabam em nada. Versículo 8. O justo é salvo das tribulações, e elas são transferidas para o ímpio. Então veja, o justo ele escapa das tribulações, e essas tribulações elas são transferidas para o ímpio. Por quê? Porque o ímpio toma decisões erradas. Então ele cai nas tribulações. Versículo 9. O ímpio com sua própria boca destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Verso 10. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos a cidade é destruída. Então aqui no verso 11 está falando sobre o valor dos justos. Os justos obedecem aos ensinamentos de Deus, então eles abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem. Agora, pela boca dos perversos, uma cidade pode ser destruída, porque os perversos só falam coisas ruins, coisas más. Isso pode destruir uma cidade inteira. Verso 12. O que despreza o próximo é falto de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. Então aqui o versículo 12 fala sobre a falta de senso em se desprezar o próximo. Agora, a pessoa que é prudente sabe o momento de se calar. Verso 13. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Então, o versículo 13 fala apenas dos comportamentos. O versículo 13. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Verso 14. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Então, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. O conselho de muitos sábios
traz clareza, traz orientação, traz o direcionamento correto para a proteção de uma cidade. É isso que o versículo 14 está dizendo. Não havendo sábia direção, se não existe ninguém com uma direção certa, direção sábia, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar, o que pode restaurar a nação, é o conselho de muitos sábios. Versículo 15. Quem serve de fiador com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outrem estará seguro em paz. Então, o versículo 15 fala contra a fiança. Todo aquele que entra como fiador de alguém acaba sofrendo as suas consequências. Mas aquele que evita assumir a responsabilidade de outrem estará seguro em paz. 16. A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Então, lendo mais uma vez o verso 16. A mulher gentil e honrada, ela é gentil e honrada, alcança o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. 17. Quem faz o bem aos outros e a si mesmo faz. A pessoa cruel provoca sua própria ruína. 18. O ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Versículo 18, mais uma vez. O ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Então, o ímpio recebe pagamentos enganosos que vêm por engano, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Segura recompensa. Então, quer ter uma segura recompensa? Semeie em Jesus. 19. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para a sua própria morte. 20. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. 21. Tendes todos esta certeza: os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. Os justos, os que querem seguir os mandamentos, os ensinamentos do Senhor, esses são os que alcançam o perdão. 22. Como anel de ouro em focinha de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. 23. As ambições dos justos resultam em bem para muitos. A esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Então, o versículo 23 está dizendo que os justos podem ter ambição. Os justos podem fazer Então, o verso 20 está dizendo que o Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração. O que você tem colocado no teu coração? O teu coração carrega mágoa, carrega ódio, ressentimento. Muitas pessoas têm mágoas em relação aos pais, porque muitas vezes os pais acabam falhando, mas não guarde ódio, mágoa, ressentimento se você passou por situações difíceis com seus pais. Use a ressignificação. Ressignificação quer dizer dar um novo sentido, um novo significado em relação a tudo que você passou. Use inclusive a ressignificação para liberar o perdão para as pessoas que fizeram mal a você. Ressignificar significa deixar para trás aquilo que você passou e dar um novo sentido. Dê o seguinte sentido: eu passei por isso, isso dói. Então,
eu vou perdoar a pessoa que fez esse mal e vou fazer de tudo para nunca fazer esse mal para as próximas gerações. Comprometa-se, se o seu pai e a sua mãe falharam com você em alguma coisa, a ser um bom pai e a ser uma boa mãe, que não vai fazer a mesma coisa com os seus filhos. Porque o Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração. Ser uma pessoa com o coração maligno é algo que vai afastar você de Deus. Jesus uma vez disse: quando você for ofertar e lembrar que tem alguma questão com o seu irmão, deixa a oferta e primeiro se acerte com o seu irmão e depois sim você volta e oferta. Então Deus não aceita nem a oferta da pessoa que guarda o mal no coração. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Deus quer o seu coração por inteiro, puro, limpo e reto. 21. Tendes todos esta certeza: os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. 22. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. O versículo 22 fala sobre a indiscrição de mulheres que muitas vezes usam roupas muito abertas, muito decotadas, muito apertadas e às vezes usam perfumes que chamam muita atenção. E o versículo 22 está falando sobre a necessidade da discrição. A discrição. Então, como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. 23. As ambições dos justos resultam em bem para muitos, a esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Então, as ambições dos justos, como o justo anda sempre de acordo com os ensinamentos de Deus, os desejos, as ambições do justo são para atender a muitas pessoas, resultam em bem para muitos. Agora, a esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Aquilo que os ímpios esperam, o que eles aguardam, é o mal. Então, como os maus, os ímpios, eles praticam o mal, eles esperam colher os seus resultados em cima das suas maldades, isso só vai gerar desgosto e ira. Desgosto, porque a pessoa, depois que é descoberta, responde processos graves, perde a sua liberdade para uma prisão e acaba ficando irada. Como o texto diz aqui no versículo 23, as ambições dos justos resultam em bem para muitos, a esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. 24. Agora o 24 e o 25 falam sobre generosidade, como nós falamos no começo do vídeo. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. 25. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Então, o versículo 24 fala sobre quem dá com generosidade e vê as suas riquezas se multiplicarem, ele vê a multiplicação na sua própria vida, e quem prefere reter ao invés de ofertar, acaba muitas vezes caindo na pobreza. O generoso, versículo 25, sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a benção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Então, o verso 26 fala que o povo, ele abençoa a pessoa que tem um produto ou um serviço e coloca à disposição para venda e que faz a sua venda por preços justos. Agora,
O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo. Esconde o trigo significa a pessoa tem um produto, ela tem um serviço que resolve um problema das pessoas e a pessoa esconde a invenção que ela tem. Ela esconde o que ela sabe. Agora, quem informa para ajudar as pessoas a resolverem os problemas que elas têm, essa pessoa, ela é abençoada. Lendo aqui mais uma vez o 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço. Aquele que esconde o produto. Aqui fala de trigo, mas aquele que esconde o serviço, que esconde o produto, querendo alcançar maior preço. Mas existe bênção sobre aquele que se dispõe a atender o povo, aquele que coloca à disposição o serviço ou o produto que tem. 27. Por que que o povo abençoa a pessoa que coloca o seu serviço ou produto à disposição? Porque o produto ou serviço resolvem um problema das pessoas. Então as pessoas, elas precisam daquela solução. 27. Todas as pessoas que procuram o bem serão respeitadas, porém o mal atropelará aquele que o busca. 28. Quem deposita confiança em suas riquezas certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Então, quem confia nas suas riquezas para tudo, acaba se decepcionando diante da doença, quando o dinheiro não pode comprar a cura da pessoa. Acaba se decepcionando com a morte, quando não há nada que se possa fazer para mudar uma situação de morte. Então, quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará diante da morte, diante da doença, diante de uma limitação. A riqueza não compra a solução. A riqueza não tem solução para tudo. A vida eterna não se compra com riqueza, se compra aceitando a Jesus. Então agora os justos florescerão como a folhagem verdejante. 29. A pessoa que causa problemas para sua família herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. Então quem causa problemas para a família acaba colhendo vento. Acaba não tendo... o que ele está dizendo aqui é não ganha nada. A pessoa cria problemas para as pessoas da família e ela não ganha nada com isso. Ela herda o vento, ela não ganha nada prejudicando, causando problema para as pessoas da família. Né? O que ela ganha, na verdade, é o mal, a tristeza, a angústia, a preocupação no meio da família. E o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. Quem não tem juízo acaba servindo ao sábio. 30. O fruto da justiça é árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. 31. Se mesmo justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio pecador. O versículo 31 fala que se até o justo paga pelo que faz, enquanto está na terra, com certeza o ímpio e o pecador vão pagar. E o versículo 30, aqui voltando no 30, o fruto da justiça é árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Você tem evangelizado as pessoas, procurado alcançá-las para o reino de Deus? Se não tem feito isso, fica aqui o versículo 30. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. E agora eu faço um convite a você que escutou essa mensagem de Provérbios 11, essa leitura, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus. Aqui na tela você está vendo a oração de confissão. Essa oração é uma oração em que você pede a Jesus para que Ele seja o Senhor e o Salvador da sua vida. Você fala que você recebe, que você aceita Jesus, que você quer Jesus na sua vida, como Senhor, ou seja, que você vai obedecê-lo, e como Salvador, quer dizer que você reconhece que tem pecados e que o sangue de Jesus derramado na cruz é que purifica do pecado. Então, se você ainda não fez essa oração de entrega a Jesus para ter comunhão com Deus,
Faça essa oração comigo agora. Ligue o seu pensamento com Deus e deseje do coração ser um filho, ser uma filha dele. E declare: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você acabou de aceitar a Jesus como Senhor da sua vida. Como Senhor significa que você vai orar, falar com Ele, pedir o direcionamento antes de tomar toda decisão. Aceitar a Jesus significa ter a Jesus como único Senhor da sua vida, o único que estabelece os mandamentos para que você obedeça. E quando você fala que reconhece Ele como único Salvador, você está dizendo que reconhece que só o sangue de Jesus, derramado na cruz, purifica de todo pecado. Procure, e quando você fez essa oração aqui, você pediu para escrever o nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, onde estão os nomes dos filhos de Deus. Quando houver o julgamento pelo tribunal de Cristo, todos os que estão com o nome no livro da vida entrarão nos céus e não serão condenados, porque já aceitaram Jesus. A oração termina em nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu por todos nós e só a Ele devemos orar. Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos pela meditação em Provérbios 11, que nos fala a respeito da tua justiça. Queremos te agradecer porque o Senhor sempre exerce a tua justiça no tempo certo, com cada um, de acordo com a medida que cada pessoa merece. Eu peço agora que o Senhor nos livre da injustiça, que o Senhor nos livre de praticar a injustiça e que o Senhor derrame sobre a nossa vida as tuas bênçãos em tudo o que fizermos e que possamos ser íntegros na tua presença. É a oração que fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente. Amém.